Olá, senhores. Tudo bem? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui que tá meio baixo, né, o microfone. Agora sim melhorou. Agora sim. Muito bem, senhores. Café com caçapa. Bem-vindos. Um café para vocês com uma frase motivacional. Seu único limite é a sua própria mente. Segunda-feira, dia 6 de outubro de 2025, nosso café com caçapa no meu canal fala sobre as experiências do final de semana aí, né? Um papo leve, tranquilo, sem compromisso. É nesse canal que fala sobre narração esportiva e tem o objetivo de compartilhar conhecimento, vamos dizer assim, e ajudar as pessoas que gostam dessa arte a crescer com ela e a viver dela. Bom, não poderia começar de outra forma, né? Eu acho que todo o debate esportivo está girando em torno da arbitragem no Campeonato Brasileiro nesta última rodada aí. Eu transmiti ontem São Paulo e Palmeiras. E vou dizer uma coisa para vocês. Tem várias camadas essa discussão para fugir um pouco do clubismo, né? Que parece que tomou conta. Como tudo no mundo, né? Tá tudo tão polarizado, né? Ou é uma coisa ou é outra, oposta. Fica essa discussão meio burra, né? É bem burra essa discussão, mas ela tá aí. A gente não pode negar, né? Mas eu queria fugir disso partindo para uma coisa mais ampla. E depois, logo mais, a gente vai fazer a nossa coluna no Tem Método da Band News FM e o assunto vai ser esse, né? Porque são 10h27 da manhã, enquanto eu estou gravando esse vídeo aqui, e o presidente da comissão de arbitragem continua sendo o Rodrigo Sintra. E essa é a grande vergonha do futebol brasileiro. Não é o Palmeiras ser beneficiado hoje, o São Paulo prejudicado, o Flamengo por tabela e tal, porque aí vira uma loucura que as pessoas esquecem dos outros erros. O futebol ele é um esporte e um esporte é uma atividade humana, né? Então ela é basicamente definida por qualidade versus erro. Qualquer atividade humana, a balança entre erro e acerto é o que define o resultado de uma coisa feita por um ser humano. A gente precisa explicar isso, né? É uma coisa tão básica, mas você precisa explicar isso. Então o que acontece é o seguinte: o árbitro teve erros graves. Ele deixou de expulsar o Bobadilha numa situação de perigo de gol, numa falta por trás, era o segundo amarelo do Bobadilha, ele expulsou. Aí já é um erro muito grave, porque não tem discussão. Não tem discussão. A situação da falta, ela gera a expulsão. E o árbitro, segundo muitos, o melhor do Brasil, que tem a pior arbitragem do mundo, então vocês veem o nível, né? E depois, o lance do Andrés Pereira você pode discutir. Vai ter gente que vai achar que é para expulsão, tem gente que vai achar para amarelo. Então eu vou tirar da conta. E o pênalti? Não preciso dizer o escândalo que foi, a gente falou na hora. Eu disse na hora que era um absurdo, só que assim é uma coisa que chega um momento. Eu falo tanto de arbitragem, né? O meu conhecimento é mediano de arbitragem, né? Ele não é básico, acho que ele é mediano, eu gosto de estudar regra, eu converso muito com pessoas, com a Ana Paula, que é a nossa comentarista lá. É assim, só que chega uma hora que você perde o. Você perde a vontade de discutir isso, porque é desolador você ver que só piora, né? Tivemos o pênalti do Grêmio contra o Grêmio no sábado, outra, outro absurdo, é, que só mostra o buraco em que a gente está em relação à arbitragem. Acho que o sistema faliu de vez, né? Quando todos são muito fracos, o problema está no comando. Isso aí para mim é óbvio. E não é de hoje, não é do Sintra especificamente, porque ele já vem ruim do CNM, já vem ruim do Gaciba, já vem ruim. Desde o Sérgio Correia. Já é muito ruim o comando da arbitragem. E a coisa está piorando. Então hoje nós não temos ninguém, a verdade é essa. Só que esse erro que é grave, esse erro que é de um lance que impacta sim no jogo, ele não pode esconder o que o São Paulo não fez. O São Paulo permitiu que o Palmeiras passasse o carro em cima do São Paulo em 20 minutos e fizesse 3 gols.
Isso também é um erro. É um erro dos jogadores, é um erro do treinador e também é um erro grave. Por que que não se fala disso? E aí você pode expandir, né? O Flamengo, que não estava a quilômetros de distância do Morumbi, se sente prejudicado, mas ele também não foi capaz de ganhar o jogo dele do Bahia. Ele também não tem sido capaz de ganhar jogos em que ele poderia ter os 3 pontos. Também são erros. Erros humanos. Só que isso não entra na conta. Por quê? E aí você, torcedor, você precisa ter essa noção, tá? O dirigente, ele usa o microfone para colocar a responsabilidade que é dele em cima de alguém. Ele precisa botar em alguém. Por que que ontem a dirigência, eu ia falar, né? Os dirigentes do São Paulo, que nunca falam, resolveram, do nada, se pronunciar. Só para dar um chilique. Porque o São Paulo passou vergonha ontem no Morumbi. E não foi só por causa do pênalti. São Paulo tem o Rodriguinho no banco. São Paulo teve que colocar o Lucas Moura baleado para jogar no final. O Crespo não foi capaz de colocar o Ferreirinha para jogar no contra-ataque. O Marcos Antônio saiu, São Paulo morreu em campo. De quem é a responsabilidade? É só do árbitro? Veja, aqui está um cara que chama a arbitragem brasileira da pior arbitragem do mundo. E ela é proporcionalmente aquilo que representa o futebol brasileiro. Nós não temos vergonha na cara de assumirmos a arbitragem ridícula que nós temos como sistema. Eu não estou falando dos árbitros. Eu estou falando desse sistema de arbitragem. O comando da arbitragem. Aquilo que conduz a arbitragem. Porque são todos. E não é possível que num grupo de 20, 30 árbitros todos sejam profundamente incompetentes. Não é possível. O que está errado está lá em cima. Não há um projeto para a arbitragem brasileira. Agora resolvendo que o projeto é dar carteira de trabalho para o árbitro. Você acha que... Vamos falar a verdade aqui. Quanto ganha um árbitro da Série A por mês? Você acha que ganha o teu salário? Não ganha, viu? Vou dizer para vocês. Tem árbitro no futebol brasileiro que ganha perto dos 3 dígitos por mês, apitando. Tá? O problema não é esse. Eles já são profissionais. Muitos deles já não têm mais a sua outra atividade. Não é como era antigamente. O cara vendedor de seguro e apitava no final de semana. Não é mais assim. Só que ao mesmo tempo a gente vê casos como o árbitro que apitou o jogo do Corinthians, Felipe alguma coisa, que saiu de Itaquera meia-noite, meia, 1 da manhã, foi para Minas Gerais apitar um jogo de manhã e caiu duro em campo. Por que que ele faz isso? Por que que ele precisa fazer isso? Por que que a comissão de arbitragem da CBF permite que um árbitro da Série A faça isso? São discussões que as pessoas precisam ter. Só que essas discussões, elas não vão agradar o ego e a vontade inconsciente das pessoas de gritar. Dá mais ibope, dá mais like, dá mais clique e falar, olha, o Palmeiras foi ajudado, o time que sempre reclama, agora está sendo ajudado, vamos ver se eles vão reclamar. Ou, estão roubando porque não querem o Flamengo campeão. Porque garfaram o São Paulo. Gente, o São Paulo, semana passada o Klaus operou o esporte. É toda hora isso. Para todo mundo. Um dia o Corinthians é punido, outro dia é beneficiado. Então, enfim, fica aí o registro de que o problema é muito mais grave, só que as pessoas não querem discutir seriamente a questão, porque isso não dá resultado a curto prazo. Então fica essa conversa de louco, que não acaba nunca, tá?
Noves, fora isso, nós tivemos um belo jogo. Foi muito difícil narrar, porque estava um calor desgraçado no Morumbi ontem. Confesso a vocês que veio de uma batida forte, né? A semana passada foi uma semana de muitas transmissões. Algumas coisas muito legais, né? Eu voltei a fazer a Euroliga, que é um campeonato que eu prezo muito. É um campeonato que eu gosto muito de fazer, porque é um campeonato meio que esquecido no Brasil, porque só passava na TV a cabo e a maioria das pessoas não conhece o basquete europeu. E o X-Sports está prestando um belo serviço, né? Porque mostra em TV aberta a segunda melhor liga do mundo do esporte e a primeira do basquete FIBA, né? As grandes camisas do basquete, cada jogo espetacular. A gente fez um Real Madrid Olympiacos que foi incrível. A estreia também foi muito legal na semana passada. E fizemos também a final do Mundial de Handball semana passada na X-Sports. Uma final com 2 prorrogações. O Veszprém perdeu para o Barcelona o título na última bola da última prorrogação. Uma transmissão de quase 3 horas e meia, 4 horas quase no ar. E que deu para o X-Sports uma audiência bem interessante. Nós chegamos a ter 0,2 naquele horário com handball. E não tinha time brasileiro, tinha um brasileiro em quadra, que era o Thiago Petros. E é muito legal ver esse movimento, gente. Esse movimento é muito bonito, porque está se comprovando que é o esporte, junto com o jornalismo, as únicas coisas realmente capazes de manter a TV aberta viva. Eu acho que o X-Sports é a prova disso. A gente tem programas na televisão, e eu trabalho na Rede TV, então, que não dão isso. Veja, se você for pegar um número absoluto, é muito pouco mesmo. Né? 0,2. Tudo bem, 0,2. Mas eu estou falando de handball, que é o esporte que a gente tem contato basicamente na escola. E uma vez ou outra, o Brasil foi campeão do mundo no feminino aí há já alguns anos, ganhou uma certa notoriedade. Não tinha time brasileiro. Na tarde de uma terça-feira, certo? Ou de uma quarta-feira, agora nem lembro mais. Um time chamado Veszprém, que ninguém nunca ouviu falar. Com 2 prorrogações, gente. 0-2. Real Madrid Olympiacos. Euroliga de basquete. Um jogo que era gravado. Não era ao vivo, não. 0-2 de pico. Basquete sem brasileiro. Basquete europeu na TV aberta. Ou seja, com o tempo, né, um canal que tem, lógico, futebol, as ligas europeias, tem muito futebol feminino lá, mas é bonito ver os outros esportes começarem a ter audiência. Porque tem programa de televisão, programa de variedades, que não tá dando isso na televisão aberta. Eu narrava a temporada regular da NFL na TV aberta, e quando dava isso num jogo de temporada regular, a gente ficava feliz. E a gente conseguiu isso lá na X-Sports com handball europeu, basquetebol europeu, sem time brasileiro. Não era seleção, era clube. Isso é muito significativo. Muito. E para mim é uma honra, é claro, ter sido narrador dessas 2 transmissões e ver que esse espaço só vai crescer. A TV aberta precisa do esporte. Precisa. É imprescindível para a TV aberta o esporte. Se ela quiser continuar viva. Porque é um evento ao vivo, que mexe com emoção, não importa a modalidade. Não importa. Vai ter um público nichado ali, que vai buscar aquilo e que vai assistir, que pode consumir marcas, pode manter girando a roda da televisão aberta, né? Então, é realmente muito legal participar desse movimento, estar nesse movimento de alguma maneira. Eu fico muito feliz. Por falar em NFL, a gente fez ontem à noite o Sunday Night Football. E a NFL é uma loucura, né? Assim, que liga maravilhosa que é a NFL, né?
Confesso que tive uma certa dificuldade para a identificação dos jogadores, né? Por quê? É aquilo que a gente fala sempre na Liga dos Narradores. Se você não conhece a Liga dos Narradores, você precisa conhecer a melhor e maior comunidade de narradores esportivos do Brasil. O QR Code está aqui na tela para você participar com a gente, que reúne narradores do Brasil inteiro, trocando conhecimento, trocando, né? E o Vinícius Moura, na entrevista que deu a esse canal aqui, no primeiro papo de cabine do nosso canal, esse mês teremos mais, ele falou sobre a importância da gente assistir jogos anteriores para poder narrar melhor, né? Um jogo de futebol americano. Eu já conhecia os Bills porque já tinha feito, né? E os Patriots, eu confesso, acho que esse é o meu primeiro jogo do New England Patriots que eu fiz na vida. Porque na Rede TV a gente não fazia, ou quando fazia não era eu que narrava, né? Então eu tive dificuldade. E tive e tenho uma outra dificuldade que eu preciso acertar. E aí a gente vai conversar, não só dentro da liga, mas com outros locutores de futebol americano para tentar entender a dinâmica. Porque essa dinâmica do NFL Game Pass ela é um pouco diferente da Rede TV. Na Rede TV, a gente não saía tanto para intervalos, era mais no Super Bowl. Quando muda a posse de bola, né? Quando tinha a troca de times ali, a gente não saía. Então eu tinha que ter muita informação para gerar assunto com os meninos ali, né? E já tinha meio que me acostumado com uma forma de me organizar com as informações e tal, para, enfim, tocar a transmissão e poder conversar. No Game Pass é muito diferente, porque a gente não tem pré-jogo, a gente não tem intervalo, a gente não tem pós-jogo. Então eu tô ali só para fazer o play-by-play. E aí eu levo um monte de coisa e na hora eu não consigo dar atenção direito nem para uma coisa e nem para outra, né? Então eu vou precisar me reorganizar, criar um método meu, e assim que eu tiver criado eu vou compartilhar com vocês, para me entender nesse rolê, para melhorar, né? O trabalho pode ser melhor. Estou fazendo aqui uma autocrítica pública, porque esse canal é para isso, né? Então, estou dividindo uma dificuldade aqui com vocês mesmo e aceito sugestões. Para que a coisa possa ser melhor trabalhada e a gente vai chegar nesse denominador comum, porque faz parte do trabalho do narrador essa autocrítica. Eu não estou aqui pegando um chicote. Não estou. Estou assumindo aqui uma dificuldade, um problema que eu senti ontem mais, mas eu já venho sentindo antes nessas transmissões, que para mim é uma novidade, né? Num canal tão específico assim. Tá bom? Vou continuar tomando meu cafezinho. De novo a frase para vocês. Ó, o único limite, seu único limite é a própria mente. Guarde isso para sua semana. Avante, seguimos e até o próximo vídeo.